Olá, estudantes do sexto ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 5 na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos falar sobre as propriedades da água. Vamos falar sobre densidade, massa, volume, empuxo e pressão. E como essas características, essas definições, elas influenciam na água, ou elas podem ser vistas na água. São propriedades que a água pode assumir. Os objetivos da nossa aula de hoje: conceituar massa, volume, densidade, empuxo e pressão. A gente vai definir o que cada uma delas, o que significa cada uma dessas palavras, desses conceitos. Vamos identificar a utilização dessas propriedades da água no nosso cotidiano, como que nós podemos aplicar esses conceitos acima no nosso dia a dia e vamos relacionar o ponto de ebulição e fusão da água com a pressão a qual ela se encontra. Sempre que nós falamos, a água evapora, lembra da nossa aula passada, a água evapora quando atinge 100 graus Celsius no nível do mar. Por que no nível do mar? Qual a função desse incremento da palavra? Nível do mar. Vamos justificar a capacidade de um navio boiar no mar também. Um navio, ferro, pesado, enorme. Por que ele boia no mar e nós, quando entramos, afundamos? Bom, é isso que a gente vai comentar hoje. Antes da gente começar a aula, eu preciso que vocês tenham em mãos um caderno e um penal de vocês. Tomar notas é muito importante para a revisão desse conteúdo depois e para gravar, que pode ser que aconteça de esquecer alguma definição, algum conceito, e fica muito mais fácil de relembrar depois. Tá certo? Vamos começar então. Propriedades da água. Como já comentamos anteriormente, a vida, como a conhecemos, depende da água e de suas propriedades. Se a água não fosse do jeito que ela é, a vida não existiria no planeta Terra. Não teria como as plantas fazerem fotossíntese com essa água. Não teria como os animais utilizarem essa água para regular a temperatura do corpo. Enfim, sem a água, a vida no planeta não existiria. Essa é a fórmula química da água. Ela é H2O. Lembra da marca da água lá que você compra na farmácia, no mercado, H2O e tal? É a fórmula química da água. Ou seja, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio ligados entre si. 2 bolinhas de hidrogênio, que representam 1 átomo de hidrogênio, ligados a uma bolinha de oxigênio. Ela é um pouco maior do que as de hidrogênio, mas ela está no centro e os 2 hidrogênios ligados com esse oxigênio. A massa da água vai estar diretamente relacionada com a quantidade de moléculas que compõem uma porção limitada de água. A massa da água vai estar diretamente relacionada com a quantidade de moléculas que compõem uma porção limitada de água. Massa tem uma relação muito próxima com peso. Peso é a ação da gravidade sobre uma determinada massa, mas aqui eu tenho uma garrafinha d'água. A garrafinha d'água, ela tem 500 ml. 500 ml de água são formadas por uma grande quantidade de moléculas d'água. Se eu colocar mais moléculas de água dentro dessa garrafinha, ela vai transbordar. O volume dela vai aumentar. A água é formada por moléculas de água. Se eu alterar a constituição dessa água, colocar açúcar, sal ou outros materiais, como aqui a gente vê, tem sódio, tem bário, bicarbonato, cálcio, isso tudo vai alterar
a constituição da água, vai fazer com que a massa dela seja alterada também. Entre aspas, o peso dela vai ser alterado. A água pura não existe na natureza. A água formada apenas de H2O. Ou seja, quando existem substâncias diluídas na água, a sua massa vai mudar, pois a quantidade de moléculas que compõem a água aumenta, vai ser alterada. De modo geral, nós temos que a massa da água potável que encontramos na natureza e nas nossas casas, ela é de aproximadamente 1 quilograma por litro. Então, se eu tenho aqui 500 ml de água, eu tenho meio quilo de água. Conseguem compreender essa relação? 500 ml relacionadas a 500 gramas. 1 grama de água para 1 ml. Mais ou menos essa relação que nós temos da água na torneira de casa ou essas compradas. Água potável da natureza. Já a água do mar, ela é carregada de sal e de outros minerais. Isso faz com que a sua massa aumente. 1 litro de água no mar, ela tem um peso um pouco maior. Ela pesa 1,023 quilogramas. Isso já é o suficiente para a gente encontrar algumas características dessa diferença de massa. Existem locais onde os rios se encontram com o mar. Quando a água de um rio se encontra com a água do mar, essa diferença entre a massa dos dois faz com que eles não se misturem instantaneamente. Eles demoram um pouco para se misturar. Então, se a água do rio vem um pouco suja, um pouco turva, mais escura do que a água do mar, você percebe que elas não se misturam instantaneamente. Elas parecem um pouco com água e óleo, assim, uma fica por cima da outra, sem se misturar. Isso ocorre porque a massa das duas é diferente. A água do mar, ela tem uma massa um pouquinho maior do que a água da torneira. Certo? Por que ela tem a massa maior? Porque os sais minerais, o sal da água dissolvido nela, faz com que ela fique com uma massa maior, um peso um pouco maior. Outra característica, outra propriedade importante que nós temos que ter em mente é o volume. O volume de uma porção limitada de água é a medida do espaço dela, o espaço que ela ocupa. O volume de 1 metro cúbico de água corresponde a 1000 litros. Então, se você tem um cubo, ou uma caixa d'água, uma caixa d'água quadrada, a base da caixa d'água tem 1 metro, a altura da caixa d'água tem 1 metro e a profundidade da caixa d'água tem 1 metro, quer dizer que se eu encher toda essa caixa d'água até a borda superior, eu vou ter ali dentro 1000 litros de água. Se a água for pura, eu vou ter 1000 quilos de água. Certo? Então, tem essa associação. E a densidade dos materiais? A densidade é a razão entre a massa e o volume de um corpo. Razão significa divisão. Então, a densidade de um material vai ser a massa, quanto esse corpo pesa, dividido pelo volume, pelo espaço que ele ocupa. A gente vai ter a densidade dos materiais. Pegar um exemplo ali da imagem, nós temos um cubo de esferovite, que é a forma bonita de chamar o isopor, e nós temos um cubo de chumbo. São do mesmo tamanho, os dois, ou seja, o volume deles é o mesmo. Mas a massa deles é completamente diferente.
O isopor, ele é poroso, ele tem uma grande quantidade de ar no meio dele, então 8 centímetros cúbicos de isopor tem uma massa de 0,12 gramas. Já 8 centímetros cúbicos de chumbo, que é o volume dele, tem uma massa, pesam 90,40 gramas. Essa é a densidade. O que quer dizer? Quer dizer que o chumbo é muito mais denso do que o isopor. Deu para compreender essa ideia? Entre aspas, uma mesma porção, a mesma quantidade de chumbo é muito mais pesado do que uma mesma quantidade de isopor. Lembram que a água potável e da água do mar têm massas diferentes. Então, na verdade, nós chamamos essa diferença entre as massas de um volume específico de densidade. A gente vai dizer então que a água potável e a água do mar têm densidades diferentes. A água do mar, por ser mais pesada, ela vai ter uma densidade maior do que a água potável. Aí nós temos uma ideia de que se você for tentar, por exemplo, boiar na água de uma piscina, que é de água potável, de água da torneira, você vai ter mais dificuldade de boiar nela do que se você for tentar boiar na água do mar. A densidade, ela ajuda na parte de fazer a matéria boiar sobre ela. Se eu tenho a água do mar que tem uma densidade maior, os materiais para boiarem nela não precisam ter uma densidade tão baixa. Vamos comentar. Para sabermos se algum material irá boiar na água ou não, nós podemos calcular a sua densidade. Se a densidade do material for maior que 1 kg por litro, ele irá afundar. Se for menor, ele irá boiar. Isso vale para sólidos e para líquidos. Então, se a densidade entre esse material for menor do que 1 kg por litro, esse material boia. Se a densidade for maior que 1 kg por litro, vai afundar. Mas existem algumas situações onde essa teoria não se aplica na prática e elas irão depender da força do empuxo. A gente vai comentar mais para frente e é o motivo dos navios, por exemplo, flutuarem, dos navios boiarem na água do mar. Mas voltando para boiar ou não. Nós temos então o óleo de cozinha. O óleo de cozinha, o que ele acontece se nós colocamos óleo de cozinha numa panela com água? Ele tende a boiar. Sempre vai ficar na superfície, não vai se misturar com a água. Essa ideia, e também não vai afundar, essa ideia dele flutuar, dele boiar na água pura, na água potável que nós comemos, nós nos alimentamos, nos hidratamos, ela significa que a densidade do óleo de cozinha é menor do que a densidade da água. A gente fez um experimento nas nossas aulas de laboratório gravado que representa essa densidade dos materiais. Se vocês tiverem oportunidade, procurem lá e assistam essa aula dos experimentos, essa aula de laboratório, onde a gente faz várias densidades, líquidos com várias densidades. Ou seja, a gente dissolve na água uma grande quantidade de açúcar. Isso faz com que a densidade da água aumente. Quanto maior a densidade da água, mais profundo ela vai ficar. Maior vai ser a dificuldade dos materiais se misturarem também. Então, vamos fazendo uma torre com líquidos de várias densidades e eles não se misturam. Se vocês tiverem a oportunidade, assistam lá,
que eu tenho certeza que vai ficar um pouquinho mais clara essa parte de densidade. O empuxo. A ideia do empuxo, então, é o que proporciona os navios boiarem ou até mesmo os submarinos. O grego Arquimedes propôs que os materiais, quando colocados na água, eles sofrem a ação de uma força da gravidade e uma força de empuxo. Então, são duas forças que estão agindo sobre o material que está na água. Essas forças, elas são opostas uma à outra. E se a força do empuxo for maior que o peso do material, ele irá boiar. Se ela for menor, o material afunda. E a força do empuxo irá depender da quantidade de água que o material deslocar. Se o material, o navio, por exemplo, ele pode ter uma densidade muito maior do que a água, ser feito de ferro maciço. Então a densidade dele seria muito maior do que a da água. Ele pode ser colocado na água, só que conforme a quantidade de água que ele deslocar, que ele mover, ele vai sofrer uma ação da água contrária. A água, ela tende sempre a manter o mesmo nível. Se você coloca um navio ou um outro objeto dentro dessa água, ela vai abrir espaço para o navio ficar ali, mas ela vai estar querendo voltar para o nível normal dela. Então ela vai exercer uma força querendo expulsar aquele navio da água. E essa força querendo expulsar o navio da água é chamada de força de empuxo. E ela é contrária à força da gravidade. A gravidade está puxando o navio para o centro da Terra, para a Terra, enquanto o empuxo está empurrando o navio para fora. Se a força de empurrar o navio para fora da água for maior do que a gravidade puxando, então o navio vai boiar. Os submarinos, eles controlam isso enchendo tanques com ar ou esvaziando esses tanques com ar. Eles vão controlando o seu empuxo. E a pressão? O ponto de fusão da água é de 0 graus Celsius, como a gente já comentou. E o ponto de vaporização da água é de 100 graus Celsius no nível do mar. Qual a relação entre a fusão e a ebulição da água e o nível do mar? No nível do mar, dizemos que a pressão que o ar está exercendo sobre os materiais é de 1 atmosfera, 1 atm. Quando a pressão muda, os pontos de fusão e ebulição da água também mudam. Quanto maior a pressão, maior a temperatura necessária para a água evaporar. Ou seja, se eu tenho aqui em cima da serra 800 metros acima do nível do mar, eu vou aquecer uma panela com água até ela atingir a ebulição, até ela evaporar, ela não vai precisar atingir 100 graus Celsius para evaporar. Com 97, talvez, ela já vai estar evaporando. Ela não tem a pressão de uma atmosfera. Quando eu tiro a pressão, a temperatura, o ponto de ebulição da água diminui. Se eu acrescento pressão, o ponto de evaporação da água aumenta. Panela de pressão funciona dessa forma. A água lá dentro fica sob pressão, aumenta a quantidade de atmosfera, entre aspas, dentro daquela panela. Isso faz com que a água, para evaporar, ela tenha de atingir uma temperatura maior. 115 graus, ela começa a evaporar. Isso faz com que o alimento que está sendo cozido cozinhe mais rápido, porque a temperatura da água vai estar maior. Então essa é a influência da pressão na evaporação e no ponto de fusão da água. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Um pouquinho mais maçante, mais técnico, mas se vocês não compreenderam, retoma o vídeo, assista novamente e não deixe de assistir aquela aula de laboratório que comentei com vocês. Ela vai deixar mais claro esses pontos sobre a densidade. Qualquer coisa, assista o vídeo novamente, faz os exercícios e a gente se vê na nossa próxima aula.